pessoal. Eu sou a Thaís, faço Boa parte. tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Oi, Thaís. Oi, Alex. Prazer ter você aqui, Alex. Mais um convidado no nosso terceiro episódio. A Fazenda Rentável é uma solução muito ampla, né? Eu conheço, já ouvi muitos pitches, e duas perguntas que eu acho muito interessante, eu sei que o Rafael vai responder, que é quando o produtor ele para e pensa, será que a minha terra realmente é agricultável para o que eu estou plantando? Ou qual a vocação da minha terra, qual a vocação da minha fazenda? O tempo é seu, mais uma vez aí, obrigado, fica à vontade para falar. Eu sei que você fala bem, valeu, obrigado. Obrigado aí, pessoal da eBarney, é um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Troca de Open Innovation entre as startups, eu acho que faz o crescimento de todos nós juntos, né? Vou dar uma introdução, mais ou menos, como é que eu virei, né? Não sou mais engenheiro, né? Sou ex-engenheiro civil, atual startupeiro, né? Como é que eu virei startupeiro? Tá? Então, eu sou de Santa Catarina, sou de Blumenau, Santa Catarina, vim para Goiás, né? Para poder construir, para construir uma indústria. E na divisa, né, dessa minha obra existia um fazendeiro. E esse produtor rural, ele tinha recebido a sua fazenda de herança, ele não era da atividade, né? E queria empreender no agro, mas não sabia como fazer isso, quais eram os passos, né? E aí a gente conheceu, viramos amigos, e eu liderei, né, um time de profissionais do agro para poder identificar a vocação daquela fazenda. E deu um trabalho mais ou menos de 7 pessoas, 7 profissionais, um de cada atividade, né? Um prazo mais ou menos de 4 meses para poder identificar que aquela fazenda que atualmente era de pecuária de corte tinha vocação para agricultura, para grãos, mesmo que a cidade dele não era uma cidade de grãos ainda, né? E a gente conseguiu chegar nessa vocação, finalizamos o projeto. Assim que a gente foi captar o recurso, a gente não conseguiu captar de forma rápida. Por quê? Porque a gente chama que ele é um fazendeiro rico-pobre, né? Rico de patrimônio e pobre de liquidez. Então, ele não tinha score bancário, ele nunca tinha produzido, nunca tinha, né, movimentado na atividade do agro. Então, para o sistema bancário, ele não tinha score. Então, ele tinha um valor muito baixo, que é um pré-aprovado, e a gente precisava de um valor alto para poder performar aquela fazenda. E aí, a gente foi estudar o mercado, vimos que o mercado existia a venda futura, né? E aí, contratamos, né, uma empresa, uma multinacional, e essa empresa viu o projeto, né, aprovado, falou, não, eu compro a produção toda, e fez a carta de intenção de compra. Com esses documentos, a gente conseguiu, né, convencer o gerente do banco a emprestar o dinheiro para esse produtor e ele conseguiu captar o recurso financeiro. Nós performamos a fazenda em torno de 6 meses, né, ele saiu de uma rentabilidade de R$10 mil mês, na média, e hoje a lucratividade dele é R$140 mil de lucro líquido, né? Paga o valor, né, da parcela desse empréstimo, paga os seus prolabores, seus custos e ainda coloca isso no bolso. Então, quando eu performei essa fazenda, ajudei, auxiliei esse produtor, eu falei, cara, como é que eu faço para poder performar outras fazendas, só que não de forma manual? Não 4 meses para fazer isso, não um custo elevado, porque a gente gastou um valor alto para fazer esse projeto, né? Isso tem que ser mais rápido. E aí, eu pensei em montar a Fazenda Rentável, onde nada mais que esse trabalho digital. Então, a gente desenvolveu, né, a Fazenda Rentável, a gente recebeu um investidor na área de TI, de tecnologia, que ajudou a digitalizar esse processo, né, de análise de fazenda, identificar a vocação, fazer a parte de captação até a fase de performance mesmo da propriedade, né? E hoje a tecnologia que a gente usa são dados abertos. Então, a Fazenda Rentável hoje ela faz desde a análise, né, via satélite de relevo, altitude da fazenda, dados históricos do que já aconteceu de chuva, de precipitação, de temperatura, né? E essas informações é alimentada uma inteligência artificial que chama Lucy, que consegue reconhecer padrão e identificar qual que é a vocação daquela fazenda. Assim que ela entende, né, qual que é a vocação, se é para agricultura ou se é dupla aptidão, né, para pecuária de corte, ela apresenta para esse produtor rural 4 possíveis cenários, né, de forma gratuita, o que pode ser feito naquela fazenda, né, mostrando valor de investimento, valor de custeio, tempo de retorno da atividade, qual que é a área que vai ser utilizada, né, e quanto de mão de obra. Aí o fazendeiro ele tem 3 opções. A primeira opção ele às vezes não tem tempo, não tem um herdeiro, não tem alguém da sua confiança para tocar essa fazenda, esse projeto. Só que ele quer ter uma renda disso, porque hoje ele tem um custo alto para manter essa fazenda.
Então, ele disponibiliza a fazenda dele para a área de arrendo. Então, eu pego esse projeto e cadastro num banco de fazendas para arrendamento, porque existe vários fazendeiros que querem arrendar fazendas, né? E não tem uma plataforma, digamos, para filtrar isso. Hoje é todo um trabalho tete-a-tete físico, né? A segunda opção é dele vender a propriedade, né? Muitos herdeiros, né, de fazenda, que é público-alvo hoje do Fazenda Rentável, né, não quer tocar atividade, quer performar, mas vender a fazenda por vender, você vai vender a preço de alqueire da região. Quando eu faço um projeto e mostra o potencial produtivo dessa fazenda, ela fica mais atraente para o comprador. Porque o comprador de hoje em dia mudou. Antigamente você comprava terra barata para ganhar na valorização dela. E hoje você compra um negócio, você compra uma fazenda que vai produzir, que vai te dar um retorno financeiro. Então a gente tem essa segunda opção, que é a venda da propriedade, né? E a terceira é a gestão. Ele, se não, eu vou tocar essa atividade, ele escolhe um desses cenários, né? E a gente elabora uma proposta de um projeto agrícola. Só que diferente de consultores do mercado que já fazem esse tipo de trabalho, né? O preço do Fazenda Rentável é um preço super viável, né? Enquanto um projeto dessa fazenda que eu ajudei a performar custou em torno de R$100 mil, todas as etapas, hoje no Fazenda Rentável ele custa R$20 mil. Enquanto demorou 4 meses para fazer esse projeto, a gente faz hoje em uma semana. A ideia é que faça instantaneamente. Essa demora de uma semana é por conta de alguns documentos que demoram. Às vezes o produtor rural não tem nas mãos, né, uma matrícula, uma certidão que precisa para poder fazer o projeto financeiro. Então, essa demora é mais na parte documental. Mas o processo do projeto, né, ele é muito mais rápido. Então, isso a gente consegue democratizar, né, essa informação e levar aí os produtores rurais uma alta rentabilidade nas suas fazendas. A gente validou o nosso MVP em 15 fazendas, né? Só que para poder performar cada fazenda, se eu tivesse que pegar uma fazenda por vez, performar ela e aí digitalizar, eu demoraria 10 anos para poder começar a vender fazenda rentável de forma de escala, né? O que a gente fez? A gente começou a fazer Open Innovation com alguns produtores rurais. Então, o que seria esse Open Innovation? Pegar cases de sucesso, fazendas de sucesso que já atingiram uma alta rentabilidade e digitalizar esse processo. Por exemplo, a gente pegou uma fazenda, que é um parceiro nosso, que é a Campo Nutrição Animal, né? Eles têm uma fazenda em Jandaia, que é na parte de pecuária, de semi-confinamento, né, com pasto rotacionado, onde há 5 anos eles têm tendo uma rentabilidade de em torno de R$ 1.100 por hectare ano na pecuária. Sendo que na pecuária tradicional é R$ 150 essa lucratividade, né? Então, o que a gente fez? A gente entrou nessa fazenda, digitalizou qual que é esse método, e hoje, quando o fazendeiro entra no Fazenda Rentável e a fazenda dele dá aptidão para a pecuária de corte, e ele escolhe essa opção vamos falar assim, de alta tecnologia na pecuária, tipo um Ctrl-C, Ctrl-V, só que de um negócio validado. Porque antigamente, há 30 anos atrás, a margem da pecuária era de 50%. Né? Hoje, para a gente atingir a mesma rentabilidade que a gente tinha 30 anos atrás, nós temos que produzir 5 vezes mais, né? Aumentar o número de animais e ter esse item, né, para poder fazer essa performance. Então, a Fazenda Rentável propõe o quê? É fazer isso de forma mais rápida. Para quê? Para o fazendeiro não tem tempo para perder, para arriscar, para ver se vai dar certo. Se ele receber, né, um projeto que já está validado no mercado, a probabilidade dele dar certo vai depender mais dele do que o projeto em si, né? Porque ele vai receber meio que o beabá, um projeto bem detalhado. Então, a gente vem trabalhando nisso, né? E o legal também do Fazenda Rentável é que é o seguinte, a gente pode abrir portas para as pessoas que não são do agro e querem empreender no agro, né? Porque muita gente pensa que é difícil, que é o fim do mundo vir aqui produzir grãos, quer produzir gado. E não é tão difícil assim. Lógico que não é fácil, como qualquer atividade que você vai empreender, mas talvez essa ferramenta pode te auxiliar, né? E existem outras startups que vão te auxiliar, que é o pós. Depois que você captou o recurso e você vai tocar essa fazenda, existe RPs, né, como o próprio JetBov, que também está aqui no Campo Lab, né, que faz a parte de controle de contas a pagar, receber, controle de animais na parte de pecuária de corte. Tem o Aegro, né, tem a eBarney, né, que faz todo o serviço de cotação, leilão reverso. Imagina você ficar ligando. Eu já, dessas 15 fazendas que eu validei, eram nós que fazíamos as cotações. Então, era muito difícil, porque os fornecedores não respondiam, né, ou demoravam, esqueciam. Então, assim, se você faz uma ferramenta, isso facilita a tua vida, né? E hoje, querendo ou não, o agricultor, né, o homem do campo, ele não quer ficar 100% lá na fazenda dele. Ele quer fazer a tarefa dele do dia, lá das 2, 3 horas,
fazer a melhor época de comprar os insumos, melhor época de vender, fazer sua venda futura da sua produção, e aí tocar o seu barco, curtir a sua família, né? Esse é o propósito, né, do agro do futuro. Então, eu acredito que essas startups, né, como vocês da Ebarne, como Fazenda Rentável, como outras que estão no mercado, né, vem para quê? Vem para facilitar. Então, a ideia mesmo do Fazenda Rentável é isso, é democratizar a produção de alimentos. Hoje nós somos uma agritech, né, mais focada em projeto e captação. A gente teve no programa, no Shark Tank Brasil, isso ajudou a divulgar a Fazenda Rentável a nível nacional, né? Tanto que hoje eu recebo em torno de 4, 5 fazendas por dia, de forma orgânica, né? Querendo achar solução para sua fazenda. E o legal é que eu encontro vários perfis de fazendeiros. Tem um cara desde uma fazenda de 9 hectares, né? Que tem a sua fazendinha lá e precisa performar, há um cara de 27 mil hectares que eu estou negociando com ele agora semana passada. Então, a gente começa a quebrar paradigma que grande produtor não é acessível a essas startups, que o pequeno não é acessível. Não, por que não? Né? Basta ele querer. Lógico que talvez nem todo mundo vai ter ferramenta para esses perfis, né? Mas, por exemplo, talvez ele não seja perfil para um cliente, para ser meu cliente, mas eu posso indicar uma startup que pode auxiliá-lo, né? Então, assim, é legal, né, a nossa ida ao programa, isso fez com que a gente criasse um desafio interno para a Fazenda Rentável na parte de desenvolvimento, principalmente na área de TI, né? Isso fez com que a gente conseguisse um crescimento alto por conta da demanda, né? É trabalhar meio que um problema bom. Então, várias pessoas solicitando, né, o seu serviço e você precisa ter ferramenta para poder ganhar escala e atender essa turma que está chegando, tá? Então, eu acho que a ida no programa foi bom, tá? Depois da construção do Campo Lab, né? Até eu tinha conversado com o Fernando, antes de iniciar o Campo Lab, eu falei, cara, eu venho do Sul, eu conheço bastante o pessoal lá dos hubs de inovação de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. Eu falei, cara, a gente precisava de uma área só pra gente, né? Só do agro, sem bandeira, né? Porque, crendo ou não, quando você vai entrar num lugar e tem a bandeira, você fica meio que amarrado, não pode fazer isso, porque vai concorrer com outro, etc. E aqui já o Campo Lab oferta isso para a gente pode trabalhar tranquilamente, sem bandeira nenhuma, né? A gente consegue atender desde o pequeno, médio ao grande produtor, né? Hoje a casa tem vários profissionais, né, especialistas em cada atividade. Nós mesmo aqui do Fazenda Rentável utilizamos muito eles, né? Desde um especialista em integração lavoura-pecuária, que é uma atividade legal que a gente quer replicar nas nossas fazendas, né? Enquanto outras atividades. Então, eu acho que esse hub que a gente participa aqui, ele vem para mudar, né? O legal agora da nossa estratégia entre as startups é ter uma fazenda Campo Lab, né? Que usa aí desde de tecnologia Fazenda Rentável, Ebarne e outras startups. Eu acho que isso seria bacana a gente digitalizar esse processo e aí fazer um vídeo como a gente está fazendo aqui, o antes, o durante e depois, e pegar o depoimento desse produtor, falar, cara, você está usando as tecnologias do Campo Lab, o que você achou, o que melhorou, o que trouxe de solução para você, né? Eu acho que isso também é legal entre a gente. E mostrar que a gente tem potencial, né, cara? Nosso estado é agro, nosso país é agro, né? Agora, com essa crise do coronavírus, né, tem um lado positivo, né? O lado positivo é que as pessoas pararam, né, para poder pensar, ver outras alternativas, conhecer, aderir mais à tecnologia. Então, isso para as startups, eu acredito que está indo muito bem, porque as pessoas estão parando. Antes estava naquela correria, tocando fazenda, mexendo com outros negócios, não tinha tempo para poder parar, assistir um vídeo, ver uma apresentação, testar um sistema, um software, e falar, cara, pô, por que eu não posso usar isso? Entendeu? Então, eu acho que o lado bom do coronavírus, né, dessa parada que fez a gente poder refletir e conhecer novas tecnologias, né, essas conversas que a gente está fazendo hoje com reuniões, né, videoconferências, isso faz que a gente também, cada um estava no seu canto mesmo do lado, né, a Ebarne e a Fazenda estava do lado uma da outra aqui no Hub. Às vezes a gente não tem tanto, né, tete a tete por conta de cada um fazendo o seu trabalho, e hoje, por exemplo, estamos já conhecendo um pouco mais de cada um, né? Então, eu acho que tem esse lado positivo, eu gosto só de olhar do lado positivo, né, e mostrar que o agro, né, ele tem potencial. A gente não parou de produzir, né? Nós estamos batendo recorde na exportação de grãos, né? A arroba do boi subiu de novo, né? R$200 a arroba. Então, assim, a galera do agro está feliz. Lógico que não está feliz por os acontecimentos que estão acontecendo aí com a turma da cidade. Mas a gente vem para poder fortalecer, né? Os juros estão caindo, estão baixando, né? De novo a gente mostrar, cara, nós estamos aqui e hoje o país, né? Só para poder finalizar a minha apresentação, nós somos 5 milhões de fazendas.
né? Nós somos a última fronteira agrícola do mundo, tá? Que é a área aberta. Nós estamos falando que a gente tem mais de 200 milhões de hectares de área aberta. A gente não precisa desmatar novas áreas. E parte dessas áreas, 60% dessas fazendas brasileiras, isso a mídia não fala, né? Não são rentáveis. Não tem uma produção de forma comercial, né? 60%. Estamos falando de 3 milhões de fazendas que não produzem de forma comercial, né? Por quê? Por conta de 2 motivos. Primeiro, às vezes a falta de conhecimento técnico, saber o que produzir, como produzir, né? E o maior de todos é a falta de crédito, né? Lembra quando eu falei lá quando comecei a minha startup, que eu peguei um fazendeiro do lado que não tinha score? Pô, a fazenda dele tinha aptidão, tanto que ele lucra e produz muito. Só que ninguém acreditava nele, entendeu? Ninguém queria emprestar dinheiro. Ele tinha que produzir e mostrar que ele sabia da atividade durante 3, 4 anos para aumentar o seu score e captar recursos. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco isso. A gente tem que acreditar nesse produtor. Nós temos vários meios de garantias, como seguro agrícola, né, que pode garantir em caso de um problema de tempo, né, de clima, etc., que a gente pode sofrer. Então, a gente tem que mostrar, a gente tem que dar crédito para esses produtores, tem que ajudar a fomentar a produção, porque a gente, querendo ou não, somos um país privilegiado nessa área, tanto de clima quanto de relevo, né? Então, o meu objetivo, junto com vocês, de outras startups do agro, é ajudar aqui, ajudar a alimentar o mundo. Esse é o nosso foco, né? Então, se a gente conseguir fazer isso, defender o nosso braço de tecnologia, eu tenho certeza que todas as startups aí terão sucesso no seu andamento. Legal, Narciso. Eu acho que agora você fechou bem. Eu ia justamente entrar nesse assunto da gente desmistificar, né, o Brasil, o brasileiro, de uma maneira geral, e as pessoas no exterior também, com relação à expansão da agricultura no país, agricultura e pecuária. Porque é justamente isso, as nossas áreas elas estão abertas, se a gente está crescendo é porque a gente está explorando mais as nossas áreas, vocês como startup que querem maximizar a eficiência do produtor, caem como uma luva para isso, para a gente não precisar provar que a gente não precisa desmatar mais nada para continuar expandindo o agro no Brasil. E, então, eu acho que a ferramenta de vocês tem um apelo bem legal, porque como você falou, a área está lá, a área tem potencial, mas ela não, às vezes o cara não sabia como fazer, não tinha a credibilidade para tocar o negócio, né? E aí eu acho que outro ponto importante que você citou, estamos passando por um momento terrível, mas o agro segue firme, segurando as pontas do país, e aí mesmo ver sempre o lado positivo de tudo, né? Eu queria só, assim, se você pudesse destacar um pouco para quem está nos assistindo com relação aos tipos de análise que vocês fazem, né? Você comentou que vocês pegam os dados de fertilidade, precipitação, mas assim, para o pessoal entender e falar assim, poxa, calma aí, como assim, em uma semana eles têm uma análise completa da minha fazenda? Só para o pessoal entender o que vocês pedem, ou vocês têm que ir, às vezes, pegar o time de vocês, ou o agrônomo do cara, ou a equipe do cara, ir na fazenda e coletar de informação. Então, nosso trabalho é 100% digital, né? A gente não precisa ir a campo para fazer esse projeto. Então, o primeiro passo desse produtor, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai cadastrar a sua fazenda. Ele pode fazer isso hoje pelo website e logo mais pelo aplicativo. Então, lá ele vai apertar, ele vai entrar no site fazendarentável.com.br, tem um botãozinho laranja lá bem grande escrito cadastre sua fazenda, né? Vai colocar dados básicos, nome, telefone, e-mail, etc. Vai colocar o local onde fica a sua fazenda, a cidade, porque às vezes ele mora aqui em Goiânia, na cidade, e a fazenda dele é no interior. Se ele tiver em mãos o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele pode fazer o upload desse CAR. Esse CAR é um documento em PDF, né? A Fazenda Rentável consegue ler esse documento e transformar isso em coordenada geográfica e aparece lá no mapa a fazenda dele. Se ele não tiver o CAR, não tem problema. Por quê? Porque a gente cadastrou todas as fazendas do Brasil que possuem CAR. Então, ele vai lá e coloca a cidade dele, dá o OK e vai abrir um mapa do Brasil, né? Lá na sua cidade. Ele vai achar a sua fazenda, vai clicar, ele vai confirmar, né, que aquela fazenda é a dele, e ele vai receber um checklist. Esse checklist é só falar um pouquinho de informações que a gente não consegue pegar de forma automática.
Por exemplo, eu tenho energia? Tem. Qual energia que é? Monofásica, trifásica, né? Gerador? Ou não tem? Tem equipamento? São várias perguntas técnicas, mas fáceis de responder e todas objetivas, então ele não precisa escrever, é só sim ou não e preencher, né? Selecionar. Com essas informações que ele vai dar na ferramenta, ele vai ter que mandar esse CAR para dar, digamos, sequência no projeto. Alex, mas e as fazendas que não possuem CAR? A gente orienta em fazer, né? Porque o CAR é um documento essencial para qualquer atividade, né? Assim, eu posso fazer o projeto sem o CAR, ele desenhando o polígono lá dentro do Fazenda Rentável, dá para fazer, mas quando ele for na parte de captação, é um documento essencial. Depois que ele colocou e mandou essa parte de documentação, só o CAR, que a gente solicita inicial, né, e esse checklist, a gente apresenta para ele os cenários. Por quê? Porque toda a informação eu pego aberta, né? Nem falei para vocês, de satélites. Então, eu pego relevo, o índice de NDVI, o EVI, então eu sei o que tem lá, se lá é floresta, se lá é pasto, se é uma lavoura, certo? Eu consigo pegar os dados de relevo, se lá é agricultável ou não, certo? Consigo pegar a altitude da fazenda comparado ao nível do mar. São vários índices agronômicos que para poder identificar, digamos, um padrão, certo? E aí eu apresento para ele 4 cenários. Então, esses cenários que é um resumo, sua fazenda tem aptidão para agricultura e para pecuária, a área que dá para utilizar é essa, o valor estimado, né, de investimento é X, de custeio é X, e é isso que você é o retorno, esse é o, digamos, o potencial da sua fazenda, só que de forma resumida. Porque senão o cara pegava isso aí e ia tocar o negócio, né? Então, ele escolhe aí que vem a parte da execução. Quando eu faço essa execução do projeto executivo, né, aí são informações mais detalhadas. Então, ele manda análise de solo, né? Ele manda, por exemplo, potencial hídrico, se ele tiver uma barragem, se ele tiver um córrego que pode represar ou não. São dados que ele mesmo consegue captar e manda de forma digital para o Fazenda Rentável. O Fazenda Rentável faz essa análise e apresenta um projeto para ele. Então, hoje, a gente não precisa, tanto que eu acabei de entregar um projeto em Paragominas, no Pará, não pisei na fazenda. Entendeu? E a gente consegue atingir uma acurácia de 90%. Alex, mas esse projeto é um projeto agrícola executivo? Não, esse projeto é para a parte financeira, tá? Então, quando ele for para a área de execução, ele entra com um projeto agropecuário, né, junto com alguns profissionais do agro, para poder executar isso na prática mesmo. Porque, pela lei, na hora de implantar o projeto, ele tem que ter um profissional do agro, né? Seja um engenheiro agrônomo, um zootecnista, um médico veterinário, depende da atividade que ele vai atuar. Caso ele não tenha, tá? Muitos não têm e procuram, né? Alex, quem que faz esse serviço de assistência técnica aqui que pode me ajudar a implantar o projeto na prática? Né? A gente está cadastrando várias empresas, né, que já fazem esse tipo de serviço. Então, a gente gera meio que um lead qualificado. Então, assim que esse fazendeiro ele já aprova o crédito para ele nas instituições bancárias, seja banco, seja fundo, seja o que for, financeira, eu já encaminho para esse pessoal que tem um raio de atendimento, né, cada um, uma região que atende, né, mas hoje, assim, eu tenho que cadastrar ainda bastante profissionais, eu tenho essa, digamos, essa dor, porque no futuro breve, vamos falar de 200, 500 fazendeiros entrando no Fazenda Rentável, obviamente, hoje eu não vou ter consultores que vão dar assistência técnica para ele hoje na plataforma. Talvez isso possa até virar uma startup, uma spin-off aí de captar, tipo um LinkedIn do agro, né? Ver quem é que atende aquela região e assim que o cara recebe um projeto aprovado e ele é daquela atividade, ele recebe lá na sua cidade um projeto e fala, tem um produtor a 10 quilômetros de você, 20 aí, e precisa performar a sua fazenda, quer oferecer o seu serviço. Até porque o mercado de profissionais do agro hoje está bem difícil, tá? Então, se tivesse talvez uma ferramenta, a gente não faz isso, tá? Mas aí cria uma ideia, um site, uma startup aí, né? E fazer um match entre produtor, né, e profissionais do agro é uma dor que existe hoje no nosso mercado. Muito obrigada, Narciso, pela sua participação. Acho que extremamente bem explicado como que funciona a solução de vocês, para o pessoal ter te conhecido também. E a gente vai deixar os seus contatos aqui para quem qualquer dúvida que tiver, a gente redireciona para você. Obrigado. Eu vou convidar vocês também. Existe um canal que a gente está montando, até estou fazendo alguns insights de alguns vídeos que a gente está lançando. Chama o Agro do Futuro. Ele é um canal sem bandeira, tá? Não é a bandeira do Fazenda Rentável, não é bandeira de Campo Leve, é do agro, entendeu?
porque a gente está vendo, né, que tá faltando algumas informações, né, algumas apresentações e algum canal que fale meio que aberto para todo mundo. Vamos falar tanto de tecnologia, vamos falar de novas culturas. Então, assim, eu acho que eu vou convidar vocês, né, para esse canal, chama o Agro do Futuro. Então, ele tanto para empresas de base tecnológica quanto consultores do agro, né, que queiram aí explanar, né, as suas expertise, né, e a gente, em conjunto, ajudar aí o pessoal aí do campo. Parabéns, Alex, pela solução de vocês. Conheço de perto, vocês são um time muito qualificado. Tenho certeza que vocês vão chegar muito longe e ajudar o país a crescer ainda mais esses 22% do PIB aí. Obrigado Amém. pela sua participação. Para nós. E até a próxima. Como é que eu falo aqui? Um agro abraço para vocês. Igualmente.